Boa tarde a todos. Isto aqui vai ser um webinar, uma pequena apresentação das bibliotecas de componentes e depois no fim um pequeno exercício da criação de um componente mais ou menos simples, mas seguindo mais ou menos a estrutura e boa tarde. Boa tarde. A estrutura típica de construção de componentes. Pronto. Antes de começarmos, para o pessoal lá em casa, que isto aqui está a ser transmitido via net e presencial, portanto, se me virem a falar com dois grupos ao mesmo tempo, é normal. Pedia para as perguntas fazerem no final, mesmo que não sejam respondidas todas. Fazemos uma seleção em que depois se responda por mail. E em relação aos microfones, pedia que os desligassem os vossos por pré-definição, ok? Se por acaso tiverem algum problema e não conseguirem ouvir ou se não conseguirem visualizar, por favor que digam que temos aqui um organizador para tratar dessas coisas. Pronto, então vamos começar. Pronto, o webinar, como eu tinha dito, vai ser Top Solid 7, Bibliotecas Inteligentes. E agora, hoje, eu sou o Marco Almeida, é verdade, para quem não me conhece, e vamos começar. Ok. Pronto. Ok. Então, nós, CAD Solid, temos várias bibliotecas, ok? Boa tarde, boa tarde. Muitas das bibliotecas vocês já conhecem, mas outras talvez não, para quem ainda não seja cliente ou quem ainda não as tenha adquirido. Pronto, temos as bibliotecas standard, que temos aquelas típicas da CAD Solid, como Asburger, Rabordin, Futaba, esta acaba por ser nova. Oi, se calhar vocês não estão a ver em casa, porque eu tinha isto aqui no outro painel. Futaba, DME e CUMSA, ok? E depois temos outras bibliotecas, estas já desenvolvidas por nós, mecanismos, geral. A geral é a biblioteca base, é a biblioteca que não vem desde o início da SET, pois, que não vem desde o início da SET, mas que foi desenvolvida uma ou duas versões depois do início do uso da SET. Temos a CAD Solid Cooling e Automotive e a mecanismos, ok? Pronto, eu vou-me focar mais nas bibliotecas CAD e vou começar essencialmente por esta e depois vou passar um bocadinho por todas, porque são muitos componentes e acho que não vamos conseguir vê-los todos, mas vou tentar fazer assim um apanhado. Se depois tiverem alguma dúvida no final, também vou responder. Pronto. Em relação... Abrir outra janela. Vou para aqui. Em relação à geral, temos isto aqui dividido em vários componentes. A parte dos componentes que estão em anexo, ok? Em que temos os componentes que acabam por ser criados por nós, ok? Com base nos nossos clientes. Temos aqui anilhas, barras à junta, com 2 e 4 parafusos, barras de fixação do PR, pronto, temos barras de segurança, barras de ajustamento de balancé, cavilhas de entre cilíndrico, pés cilíndricos, okay, com proteção e sem proteção. Eu aqui rapidamente estou a passar só pelos componentes que temos, sem a parte da inserção, mas depois eu a seguir passo para essa parte e vou inserir alguns componentes. Pé retangular com proteção e sem proteção também. Ok. Ponteira do hidráulico. Depois temos aqui olhais de rosca fina da Codipro e de rosca métrica. Fichas elétricas. Ok, temos aqui algumas.
de vários tipos também. Ok. Mais componentes. Depois, mais olhais, ok. Microswitches. Alguns já com inclusão de chapa do lado direito e do lado esquerdo. Isto aqui no anexo, depois temos aqui mais alguns. Só que são tantos que eu depois passo um bocadinho à frente. Ok. Na parte de centramento, temos aqui barras de ajuste fino. Na parte de DME temos interlocks. Na refrigeração, temos os componentes base que normalmente são usados na parte de refrigeração, na parte de cooling, aqueles mais essenciais, que acabam por ser... Vou começar aqui pelos tampões. Okay, tampão BSP, tampão BSPT, tampões métricos. Temos também palhetas. Okay? Esta palheta já inclui tampão, apesar de não entrar na lista de materiais. Okay? Fizemos as coisas dessa forma. Okay? Temos aqui várias referências. Como podem ver, para os vários componentes, e existem algumas referências que já estão criadas. Aqui, por exemplo, nas palhetas, nas BSP, temos vários códigos. 1/8 BSP, 1/4 BSP, 3/8, 1/2, 3/4 e por aí adiante. Okay? Vedantes acabam por ser os elementos mais básicos. Pronto. Ok. Ejection. Ok, temos aqui hastes GO, hastes GO parafusos, depois temos ali mais alguns componentes. Aqui nos fasteners, os parafusos e cavilhas. Ok, vocês já devem estar hiper nos rescates também, já devem estar cientes. No guiding, guias prismáticas. Ok, temos aqui também uma guia de extração, guias prismáticas com rolamento, guias prismáticas simples, depois temos outra que é a guia prismática simples sem granzépio. E depois temos aqui na parte de injeção, temos aqui mais alguma coisa, injeção adjunta da Bayer, Bayer-Leck e Submarina. E depois aqui no movimento temos mais alguns componentes, como carrinhos da Sankyo, e depois temos mais outros da Moisburger e da Progressive. Mas isto aqui eu vou passar um bocado à frente, porque depois na outra biblioteca de mecanismos eu também vou falar nisto. Ok. Bem, vou fechar estes fecheiros todos. E vou aqui à pasta, este fecheirozinho aqui, ok, em que eu tenho aqui o exemplo de uma estrutura já inserida e da aplicação de alguns componentes de forma assim mais rápida, ok? Pronto, eu não vou estar a inseri-los um a um porque o nosso tempo é limitado, mas vou ao wizard, ou seja, o wizard aqui temos aqui um cilindro hidráulico, mas o wizard basicamente corresponde por arrastar a família. A família é o fecheiro que tem a codificação do meu componente, ou seja, eu tenho o fecheiro de 3D, onde crio as várias entidades, os vários parâmetros e a geometria, e depois aquilo que vai codificar a geometria é a minha família. Então, normalmente, a maneira típica, isto aqui sem recurso a aplicações ou outros add-ins, a maneira típica de inserir um componente, ok, por exemplo este, será arrastar uma família para o fecheiro assembly ou para o fecheiro de molde, ok? E depois ele automaticamente vai permitir e vamos ter acesso ao posicionamento e aos drivers e a outros parâmetros que estejam definidos na família. Pronto, eu aqui vou cancelar isto porque já tenho aqui o meu wizard, por exemplo, do cilíndrico. Ok? Por exemplo, neste caso, eu tenho aqui várias referências. Ok? Isto aqui, a estrutura acaba por ser mais ou menos igual para todos os componentes. A estrutura típica será, tenho um wizard, em que eu posso controlar o posicionamento definido por esse wizard. Neste caso, acaba por ser um frame on frame, ou seja, por exemplo, eu posso chegar aqui e posicionar o meu cilindro onde eu quiser. Posso
utilizar as cotas para o controlar em termos de posição e depois ainda posso aplicar valores de ângulo ou não para aplicar rotação ou não. Pronto, estou só aqui a fazer, vou voltar atrás e vou voltar aqui, ok? Pronto. Isto aqui é um wizard que acaba por ser aquele que é mais utilizado. Não quer dizer que não possam ser utilizadas outro tipo de configurações para fazer o posicionamento, porque isto aqui é possível. Pronto. E ainda temos hipóteses de escolher entre vários tipos de wizards. Se ao mesmo componente tiverem associados vários wizards, nós temos a hipótese de escolher qual deles é que queremos utilizar. Okay? Pronto. Depois podemos escolher os vários tipos de códigos. Por exemplo, eu tenho aqui um para diâmetro de 25, outro para diâmetro de 32, outro para diâmetro de 40. Isto aqui também depende do componente, é definido na família do componente. E depois aqui vamos ter a aplicação dos drivers. Os drivers que nos vão permitir controlar alguns parâmetros. Por exemplo, aqui vai-me permitir controlar o curso, aqui o avanço da haste, aqui o número de peça para a lista de materiais e, por exemplo, aqui nos optional drivers é onde eu vou ter acesso a parâmetros em que estão aplicados nos vários códigos dos componentes, ou seja, por exemplo, para um diâmetro de 20, imaginemos numa barra, numa barra de 20 por 20, eu tenho o comprimento vezes largura 20 por 20, pronto, mas tenho uma altura de 10, mas eu posso ter esse driver como optional drivers e digitalizar outro valor e se, por exemplo, simplesmente apagar o valor que está aqui no driver, ele automaticamente volta-me a colocar o valor que estava por defeito e definido na família. Eu tenho sempre essa hipótese. Pronto. Ok. Se eu, por exemplo, chegar aqui... Vou ter aqui um volume. Ele automaticamente, de forma dinâmica, mostra-me o que é que... Ou seja, aumenta ali aquele avanço da haste, neste caso, e de forma dinâmica eu consigo... Boas. Força. Boas. De forma dinâmica... Força. De forma dinâmica consigo mais ou menos visualizar a atualização e a modificação do componente. Ou seja, não preciso estar a derivar para alterar uma dimensão ou outra coisa qualquer. Ok, pronto. Eu aqui vou andar aqui mais um bocadinho para a frente. Isto aqui é um componente que é utilizado através da inserção do wizard, mas depois logo aqui a seguir tenho aqui outro componente que é utilizado através da inserção de inclusão, porque dá para ter a inserção dos componentes através de várias formas. Tudo depende de como eles foram feitos. Eu, por exemplo, aqui, ok, nesta inclusão, que é do tenon, da ponteira do hidráulico, ok, eu aqui já utilizo outro tipo de parametrização para a introdução do componente, ok? Eu aqui utilizo, ok, eu peço outra vez o número de peça do tenon, que vai para a lista de materiais, e depois peço aqui uma série de drivers geométricos para me controlar o componente, ok? Por exemplo, plano de altura do tenon, está esta chapa, mas se eu chegar aqui, ok, e for aqui, ele meteu-me noutro. Tucas, chegar aqui, tenho que fazer isto. Estão a ver que aqui o meu componente cresce. Isto aqui só para vocês terem noção que existem vários tipos de componente e vários tipos, tudo depende de como é que eles foram feitos, mas ambos são válidos. Isto aqui acaba por ser outra forma de aplicação. E esta forma já não tem um wizard, ok? Porque tem a publicação de drivers geométricos, que são planos, eixos, pontos, ou que seja, ou frames, e através desses parâmetros nós conseguimos jogar com dimensões e não precisamos, por exemplo, ter ali um parâmetro a dizer qual é que é a altura de um determinado componente ou de uma determinada peça. Posso jogar com esses drivers que são, neste caso, planos, e depois ele automaticamente aumenta-me ou diminui a altura ou comprimento ou largura ou o que seja. Pronto.
Aqui também utiliza a mesma coisa, que é o código, tudo certo. Pronto. Estes componentes já estão preparados para fazer o processo, automático ou não, ok? Normalmente, nos mais complexos, aconselhamos a fazer manual, porque como tem muitos drivers, eu vou entrar aqui dentro do processo, ok? E vou aqui diminuir isto aqui. Pronto. Ok. Este por acaso nem tem aqui muita coisa, e como é um componente, tem alguma complexidade, mas não tem assim nada por outro mundo. Deu trabalho, mas acaba por ser mais ou menos tranquilo. E como ele faz o processo por sólido corte e vai ver as zonas que são comuns, ok? Por exemplo, imaginemos que temos duas shapes em contacto com o meu componente, e uma dessas shapes não queremos que nos faça o processo. Pronto. Nós temos de fazer de forma manual, porque senão o que é que ele vai fazer? Vai detectar que essas duas shapes estão em contacto com o meu componente, e como estão em contacto, ele vai fazer o processo nas duas. Okay? Nessas situações convém fazer em forma manual. Mas temos sempre a hipótese. Pronto. Ao manual, isto aqui acaba por ser automática. Okay? Se eu quiser manual, posso chegar aqui e escolher quais é que são as shapes por onde vou fazer o meu processo. Okay? Mas normalmente, nestes aqui mais simples, basta fazer automático e ele faz. Okay? Só temos de ter cuidado com certas situações. Ok. Pronto, eu agora vou andar com isto aqui tudo para a frente. Pronto, temos aqui tenons, temos aqui guias prismáticas. Temos aqui, por exemplo, podem ver aqui a utilização e inserção desta guia prismática, ok? Tirava isto. Pronto. Ok, a mesma situação. Tenho aqui um posicionamento, porque este componente tem um wizard. E depois tenho aqui os vários parâmetros, comprimento da guia, posicionamento da régua adjunta. Eu posso chegar aqui e ele automaticamente altera-me o valor e acaba por ser dinâmico. E depois posso controlar várias coisas, ativar ou desativar réguas, e ele mete-me aqui réguas, ok? Eu posso controlar a dimensão dos parâmetros, dos componentes, como posso ativar ou desativar componentes, ok? Que acaba por ser isto aqui, o que este parâmetro aqui está a fazer, ok? Com isto aqui em true verdadeiro tenho réguas, se eu tiver isto aqui em falso, fico sem as minhas réguas, ok? Pronto. E depois ele acaba sempre por atualizar o processo, que na maior parte das vezes acaba por atualizar o processo. Se eu chegar aqui, pronto, neste aqui não atualizou porque mudou de chapa, ok? Porque passou aqui para o calço. Mas se eu chegar aqui e disser que o comprimento da guia, pronto, vai ser, eu sei que está ali mal, mas isto aqui só para experimentar. Podemos ver que ele aqui atualizou. Okay? Nesta aqui não atualizou porque o processo não estava a ser feito nesta, e tínhamos de dizer que também seria para fazer nesta. Ok? Pronto. Pronto. Mais coisas. Temos aqui a utilização de alguns pés. Ok? É a mesma situação. Aqui o suporte com parafuso também. Vocês podem sempre, em vez de digitalizar um valor, se por acaso não souberem ou tiverem que medir, podem vir aqui e podem fazer um measured value ou um associative value. Um measured value automaticamente vai-vos medir a dimensão, por exemplo, de uma aresta. Okay? E esse valor é automaticamente transmitido para o parâmetro. Por exemplo, podem ver aqui, eu aqui à altura da demonstração lhe dei um valor que vem do comprimento ou do tamanho de uma aresta. Ok?
que está associado àquilo que eu fiz, vim aqui ao Associative Value e, por exemplo, reparem, eu aqui vou dar outro valor, eu vou dar desta. Automaticamente ele digita-me ali o valor que tem da distância daqui, aqui, nesta casa desta área está aqui. Okay? Podem ter sempre essa forma de inserir parâmetros, não precisam de inserir, não, de digitalizar valores nos parâmetros e têm sempre essa possibilidade. Ok? Pronto. Com a mesma coisa, eu aqui acho que aqui, pronto, neste componente, por exemplo, ele não tem código, não tem referência, tudo o que inserirem é controlado por aqui. Ok? Posso controlar aqui o diâmetro e ele automaticamente altera. Se eu chegar aqui, ele altera-me ali o diâmetro. Ok. Pronto, eu aqui deste fecheiro vou sair um bocado e vou passar a outro. Okay. Passar agora aqui para a parte de refrigeração. Ok, eu aqui na parte de refrigeração, na parte daqui desta biblioteca, vou passar aqui muito por alto, porque depois aquilo que nós tentámos fazer é ao longo do tempo ir melhorando as coisas. Começámos por uma base e aquilo que foi feito há um ano atrás não é aquilo que está agora. Pronto. E tentamos automatizar isto aqui ao máximo possível com as ferramentas que o TopSolid nos dá e que nos vai dando à medida que vai passando de versão a versão. Okay? As ferramentas que tínhamos na 7.10 não são as ferramentas que tínhamos na 7.11 e de certeza que não vão ser as ferramentas que vamos ter na 7.12. Portanto, tudo o que melhorar de versão a versão nós tentamos utilizar nos componentes, se der, de forma a melhorar e otimizar a velocidade de inserção e a diminuir erros que possam ocorrer. Pronto, aqui na parte de refrigeração, esta biblioteca acaba por ser uma biblioteca que tem por base, o objetivo dela é dar mais possibilidades aos clientes de escolherem componentes que normalmente não vêm parametrizados, e estou a falar em termos de componentes que acabam por ser os fittings ou recortes. Ok, eu vou aqui, acabo por mostrar. Por exemplo, aqui na parte da Stably, já temos aqui alguns recortes. Temos também ligações de refrigeração que normalmente não são disponibilizadas pela parte da TopSolid. Pronto, um dos objetivos desta biblioteca é fazer isso. Pegamos em geometria e tentamos tratá-la de forma a conseguir utilizar as tais ferramentas que o TopSolid tem para a inserção destes componentes. Pronto. Ok. Isto aqui é a mostragem de alguns. Temos aqui, por exemplo, também componentes aqui da Progressive, da Parker. Temos aqui também uns tubos de refrigeração da Hermano Balzi. Okay. E temos aqui também já algumas montagens que foram mais ou menos feitas por nós, tendo em conta as necessidades que vão surgindo. Pronto, isto aqui acaba por ser um componente que tem alguma parametrização, em que não dá para fugir muito disto, ou seja, a geometria acaba por ser este aspecto aqui em T, okay? Mas depois eu vou inserir um destes para vocês verem mais ou menos a possibilidade de manipulação que isto aqui tem. Pronto, temos este e aí temos este aqui. Este aqui também, e depois também temos aqui uma cabeça de refrigeração, já com a montagem de alguns componentes que às vezes acaba por dar jeito em algumas situações. Então eu vou fechar isto tudo, close all documents, eu vou voltar aqui e vou voltar a este documento aqui de refrigeração. Pronto. Isto aqui é um exemplo muito simples, é só a inclusão de uma peça, e fiz aqui um circuito de refrigeração para vocês perceberem qual é que é o nosso objetivo em termos de otimizar as coisas. Por exemplo, eu aqui criei um estilo, ok? Através do Demo Style.
Ok, ele apareceu-me aqui. Pronto. Isto aqui é tal coisa típica, a configuração do circuito de refrigeração através de um estilo. Só que, por exemplo, aqui, ok, nas baffles eu já tenho aqui isto aqui associado. Ok, tenho todos aqueles componentes. Isto aqui vem da geral, acaba por vir da geral, da CAD Solid geral, em que eu posso escolher qual é que é o tipo de palheta que quero inserir. Palheta BSP, BSPT, palheta métrica. Aqui no tipo de tampão tenho mais tampões associados também, ok? E depois, quanto mais, por exemplo, aqui na Giacomini tenho este tampão aqui, ok? E quanto mais componentes forem criados, ok? Neste caso, tampões, porque estou aqui no separador tampões, o nosso objetivo acabará por ser inserir através daqui do fornecedor e depois aqui vimos aqui ao fornecedor, ok? E podermos escolher qual é que é a referência que queremos utilizar e depois termos a otimização de automaticamente quando fizermos o processo do circuito, automaticamente ele vai ao processo certo e fazer o processo correto logo diretamente nas chapas. Ok? Pronto. Aqui vou passar a configuração de baffle lines. Pronto. Isto aqui foi só para mostrar que temos mais possibilidades que anteriormente. Okay? Que temos mais tipos de tampões e que temos palhetas agora, acho que antigamente não existia e foram criadas agora também palhetas próprias da CAD Solid com processos da CAD Solid também. Pronto. Vou aqui, deixa eu só fazer aqui uma coisa. Se eu conseguir aqui, ok, já foi. Pronto. Eu vou entrar aqui dentro do meu circuito. Ok. E se repararem, eu apliquei aqui 2 recordes. Ok. Pronto. Eu vou apagar este. Vou apagar esta coincidência. E vou aqui incluir um componente. Ok. Pronto. Automaticamente agora os tais componentes que eu mostrei ainda há bocado, por exemplo, na parte de fitting. Ok? Tenho aqui as várias referências. Agora temos mais a Staubli. Tenho aqui a Hermano Balzi e aqui na CAD Solid também. Prontos. Em termos de componentes temos aqui mais uns poucos. Deixa-me só aqui minimizar isto para se perceber melhor. Eu posso vir aqui, ok, estou a escolher a função fitting, ok, a função de... estamos a escolher esta função aqui de record. Pronto, e depois posso escolher automaticamente nestes que estão disponíveis. Pronto, ainda não são muitos, mas acabam por ser muitos. Posso escolher qual deles é que eu quero utilizar. Ok? Pronto, e acaba por ser... Pronto, posso posicioná-lo. Ok? Posso lhe dar número de peça se quiser, se não quiser não meto. Ok? Posso escolher o Automatic Positioning, ou então posso escolher o código a aplicar. Pronto. Ok, posso controlar mais ou menos como é que quero o posicionamento dele. E depois, inclusive, eu também posso escolher a cor do componente. Ok? Pronto. Chegar aqui, vou validar. Pronto. Depois posso controlar mais ou menos como é que eu quero. E posso escolher qual é que é a orientação que eu quero dar também ao componente. Pronto, ele está mais ou menos tranquilo. Ok, vou validar aqui o meu. Ele aqui provavelmente vai-me pedir para fazer o processo, porque este componente é novo, eu eliminei um e voltei a inserir outro, e está-me a pedir para fazer o processo aqui do meu record. Ok, eu vou utilizar o Cooling Record PSP. Ele automaticamente fez-me aqui, mas de forma a percebermos melhor, eu vou chegar aqui, vou eliminar o processo que estava feito e vou aqui ao separador Mold e vou fazer o processo de todo o meu circuito. Ok, pronto.
Ok, então eu basicamente vou fazer o circuito, o processo do circuito. Aqui para os tampões ele vai utilizar este Cooling Record VSP. Este processo aqui também é novo e acaba por estar feito por função. Ok, vou fazer isto aqui em automático. Ok, o outro recorde aqui também. Ok, vou fazer utilizar o mesmo processo. Ok, aqui das palhetas. Ok, aqui do tampão BSP, utilizar este. Okay. Se por acaso eu fizer aqui o filtro, ele não consegue aqui fazer. Ok, vou aqui. E automaticamente ele faz-me aqui o processo dos vários componentes. Consigo depois também, inclusive, por exemplo, vou aqui este. Imaginemos que eu quero aumentar esta folgazinha aqui. Este aqui do tampão, não, vou aqui este aqui. Não, vou aqui ao tampão. Por exemplo, que é este aqui. Ok. Meter aqui um valor grande. Ele automaticamente altera-me aqui o valor desta folga. Tenho essa possibilidade de controle. E pronto, na parte de refrigeração através das ferramentas do Top Solid, quando eu falo em ferramentas do Top Solid, é através do Cooling Circuit e através do Cooling Circuit Process para fazer os processos. O nosso objetivo é tentar otimizar o máximo possível aquilo que for possível na parte de inserção de componentes standard. Quando eu falo componentes standard, acabo por falar em recordes, tampões, palhetas, tacos e outros que sejam inseridos de forma mais otimizada. Vou aqui voltar aqui à minha biblioteca, que é esta. Ok, vou colapsar isto e vou inserir, por exemplo, este aqui, vou inserir este. Ok. Uma coisa, normalmente quando é necessário, não digo que todos os componentes tenham, mas aqueles componentes que têm mais complexidade e que acabam por ter mais drivers, normalmente têm uma imagem, ok? Em que depois, aqui não dá para perceber, tem uma imagem que tem um parâmetrozito, ou tem aqui um white light, em que quando eu clico aqui no white light ele automaticamente me manda para o parâmetro que é respectivo, ok? Então agora vou esconder isto, vou posicionar isto, ok? Por posicionamento. Ele aqui, sempre que virem este asteriscozinho, são drivers que necessitam ter alguma coisa inserida. Neste caso é relativamente à parametrização para a lista de materiais e eu não consigo avançar com o wizard sem preencher estes campos. Okay? Sempre que virem este asterisco, quer dizer que este campo necessita um valor. Aqui estou a preencher aqui, 8, ok, pronto. Depois aqui na parte dos componentes, vou aqui tirar esta imagem, pronto, ok. Pronto, eu tenho aqui a rotação do coletor, por exemplo, a parametrização que está feita neste componente aqui, por exemplo, permite estas 3 rotações. Aqui este tipo de engate, ok. Por exemplo, se eu tiver este, consigo rodá-lo como eu quiser. Ok? E depois temos aqui ainda outro driver que controla o posicionamento do primeiro suporte, ok? E depois o posicionamento do segundo suporte, ok? Que está, neste caso, está dependente em relação ao primeiro. Eu posso chegar aqui e fazer isto. E depois também temos aqui outro parâmetro para a rotação aqui do joelho, em que eu consigo digitalizar o valor. Ok, ele aqui tenta fazer o processo do parafuso. Ok. E automaticamente
insere-me aqui este componente. Ok? Isto aqui é um dos exemplos de um tipo de montagem já com alguns componentes de refrigeração. Em vez de se tivermos um conjunto que seja mais ou menos, acaba por ser sempre o mesmo, em que tem só algum tipo de controle, acaba por nos facilitar o processo se tivermos um componente e se tivermos uma parametrização já feita. Escusamos estar a recriar e a recriar vezes sem conta o mesmo componente, porque eu posso chegar aqui e se quiser controlar algum destes drivers, ok, é só chegar aqui e tumba. Este aqui também tem a possibilidade de controlar, que isto aqui não tinha-me passado, controlar o número, escolher aqui neste caso o coletor com o número de furos, e depois em relação a este coletor posso controlar os outros valores também. Ok? Pronto, claro que depois, se escolhermos neste caso um coletor com um número de furos pequenos, depois temos de reajustar os outros parâmetros para bater tudo certinho. Ok? Portanto, eu vou meter por exemplo este. Ok. Uma coisa que eu não abordei ainda há bocado e vou abordar agora, é em termos de lista de materiais. Ok. Pronto. Mesma coisa em termos de lista de materiais, isto aqui. Upas. Já vem tudo parametrizado. Ok? Pronto. Vou fechar. Vou fechar este documento também. E agora... Ok, vou fechar esta. Vou fechar esta. Vou aqui para mecanismos. Ui. Ok. Pronto, aqui na parte de mecanismos acaba por ser um bocado a joia da coroa, em que tem os componentes que acabam por ser mais complexos. Eu vou direto à parte dos movimentos. Ok. Em que temos aqui a haste levantadora. Ok. Vocês aqui estão a ver aqui isto aqui com outras cores, porque estas bibliotecas já possibilitam alterarem o código de cores e automaticamente, não é automaticamente, é semi-automaticamente, porque vocês têm de ir ao componente em questão e fazer um Ctrl+R para regenerar, e ele atualiza com o código de cores que vocês inseriram, que vocês manipularam. Eu depois também vou tentar fazer isso. Ok? Haste levantadores, movimentos, extração, guia auxiliar. Pronto, isto aqui está aqui com os frames todos, mas eu depois já mostro ali um exemplo. Isto aqui é com refrigeração, e depois temos aqui o movimento à extração com guia auxiliar, com ou sem fixação com cavilha, ok? E depois temos aqui alguns movimentos à extração simples, já com alguns cocus. Este aqui o teramosa, este aqui o coco F com coco F, e este aqui com o coco S. Isto aqui temos para diâmetros de 14, 16, 20, 25 e 32, diâmetros da haste. Ok, eu vou agora fechar aqui os documentos. Vou voltar aqui ao webinar. Ok, e vou aqui ao movimento. Pronto, eu vou apresentar isto aqui um bocadinho. Pronto, vou tentar dar um bocadinho de ênfase aqui, mas para tentar abranger tudo vou ser um bocadinho rápido. Eu já tenho aqui vários movimentos inseridos. Ok, eu vou por exemplo este aqui, movimento 1. Ok, e vou mostrar aqui. Pode ser isto. Ok. Certo. E vou esconder isto. Pronto, isto aqui acaba por ser uma aplicação, um exemplo muito simples de aplicação. Até fiz aqui uns balanceios que são só aqui uns retângulos, uns quadrados, uns cubos. Mas para o que é dá para mostrar. Este componente aqui acabam por ser todos bastante parecidos, porque com mais, à medida, o nível
de desenvolvimento vai sendo maior do levantador para o movimento à extração simples para o movimento com guia auxiliar. Mas partiram todos do mesmo. Partiram todos do levantador. Okay? Começou-se com esse e depois foram-se atribuindo parâmetros. E foi-se aumentando o nível de complexidade. Portanto, a inserção destes componentes consiste apenas e só por isto. Nós precisamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 coisas aqui. Primeiro o número de movimento para a lista de materiais que depois vai parametrizar todos os outros subcomponentes associados. Pronto, precisamos para o posicionar, precisamos lhe dar um plano de base, neste caso está o plano da base da chapa 3 ou da 200, plano da base da chapa 7, plano da base da chapa 8 e plano da base da chapa 9. Eu, por automaticamente dar estes drivers, isto aqui, como eu tinha dito ainda há bocado, eu disse que havia dois tipos de componentes possíveis, existem mais, mas que um deles era por drivers geométricos. Isto aqui é um exemplo de um componente por driver geométrico, tal e qual como o Tenon. Pronto, em que pela aplicação e por dizer que estes quatro planos são os drivers geométricos que vão, neste caso, posicionar o meu componente e vão orientar o meu componente e vão definir a altura do meu componente, eu necessito obrigatoriamente de inserir. Não precisam estar exatamente nestas posições, eu podia dar aqui um offset, por exemplo, este plano ou este plano, e ele automaticamente, o componente, ia ajustar-se à dimensão ou ao valor que eu inseri. Pronto, continuo a ter aqui os vários códigos, tenho aqui 14, 16, 20 e por aí adiante. Ok, e ele automaticamente regenera quando eu insiro. Aqui vou meter um de 14. Pronto. Depois aqui em termos de parâmetros funcionais, pronto, eu tenho aqui a imagem sempre. Opa. Se eu conseguir aqui chegar. Deixa estar, pronto. Tenho aqui o ângulo da haste, o ângulo de trabalho e aqui o afastamento. Em que aqui o ângulo da haste consigo controlar isto. Ok, o ângulo que ela vai fazer, eu aqui estava com 15. O ângulo de trabalho. Ok. Pode ser positivo ou negativo. Ok. Depois temos aqui a parte de fixação da haste de balanceio. Isto aqui tem a possibilidade de ser fixado por parafuso ou por chaveta. E depois esta chaveta, ok, posso trabalhar nela como quiser, posso lhe dar a rotação que eu quiser. Depois, em termos de casquilhos e acessórios, eu tenho a possibilidade de controlar estes acessórios todos, ok? Ele aqui está com casquilho topo, mas se eu não quiser com casquilho topo, chego aqui, desligo e ele automaticamente tira-me o casquilho topo. Se eu não quiser com casquilho espaçador, ele automaticamente chega aqui e tira-me o casquilho espaçador. Pronto, tenho sempre essa possibilidade. Depois temos aqui outros drivers para o offset das placas de posicionamento, ok? Vou passar isto. Em termos de parafusos, ok, que estes valores aqui que controlam estes parafusos de fixação do carrinho. Para a cavilha, que posso escolher com ou sem cavilhas. Ok. E ele mete-me aqui com ou sem cavilhas. Depois, nos optional drivers, é a tal situação que eu vos falei, que são drivers que já estão definidos na família, mas se eu apagar o valor, simplesmente ele mete-me o valor que estava por defeito, ok? Portanto, tenho aqui várias coisas, posso controlar a posição do carrinho em Z, a distância, esta distância deste parafuso, a posição do casquilho topo, o comprimento do casquilho topo, a posição do casquilho base e o comprimento do casquilho base. Vou aqui, por exemplo, chegar aqui
comprimento do casquilho base. Por exemplo, vou digitalizar aqui um valor 40. Ok? Pronto. Neste caso, ele não me consegue meter o valor. Porquê? Porque este casquilho foi dimensionado de uma forma automática. Ele tem um conjunto de referências e eu digitalizo aqui um valor. Se este valor for superior ao comprimento, à altura do casquilho que está nas referências, ele automaticamente não me consegue meter. Ok? Pronto, isto aqui estão alguns criados, algumas referências criadas, mas é uma situação de expandir. Estes casquilhos acho que são da Rabordan, se não me engano. Agora não tenho a certeza, mas eu segui já ver. Mas se, por exemplo, meter um valor 0, ele acaba por meter o casquilho mais pequeno. Ok? Pronto. Ele faz-me sempre isto. Ok. Depois, em termos de faces de posicionamento, eu também consigo controlar aqui as minhas faces de posicionamento, tanto aqui no topo como a altura de face de posicionamento da base e a altura de face de posicionamento do topo, ok? E depois também consigo chegar aqui e dar respiga à minha haste, aumentar aqui o encastramento do movimento, definir uma nova posição, ou definir a posição da chaveta no topo da haste e definir o encastramento da chaveta, ok? Pronto, aquilo que ela vai encastrar. Pronto, eu aqui saí e vou andar com isto aqui para a frente. Ok? Pronto, aqui eu inseri vários movimentos. Pronto, movimentos à extração, levantadores, movimentos com guia auxiliar. Pronto, só para ter. Se repararem, eu vou voltar aqui, por exemplo, vou aqui uma com guia auxiliar. Oi. Por exemplo, esta com guia auxiliar. Ok, vou andar com isto para baixo. Opa. Vou tentar. As imagens acabam por ser bastante parecidas em todos este tipo de componentes, de forma a facilitar, e mesmo os drivers acabam por ter os mesmos nomes, porque como são muitos, se tivesse cada um nome diferente acaba por ser confuso. Tentarmos uniformizar isto aqui ao máximo. Ok? Pronto. Vou aqui virar isto. Pronto, isto aqui são os planos, não sei o quê. Podemos ver que aqui os planos têm todo. Isto aqui temos sempre uma imagem auxiliar ao posicionamento disto. E podemos ver que aqui os parâmetros funcionais podem ter mais um ou outro, mas acabam por ser sempre parecidos. Acabam por ser os mesmos ou outros, ok? Caso o componente seja mais complexo. Pronto. Em relação aqui a estes separadores, os nomes acabam por ser os mesmos, para sabermos onde é que está cada tipo de parâmetro. E pronto. Pronto, aqui em termos de códigos a mesma coisa. Ok? Divíamos de 14, 16, 20, 25 e 32. A mesma situação. E aqui tenho aqui a aplicação, por exemplo, com chaveta, já com processo. Eu vou aqui, ok? Vou aqui, opas. Eu vou fazer aqui um corte no instante. Passing point. Pronto. Se eu chegar aqui, isto aqui, só aqui fazer isto. Isto aqui é este. Isto aqui esconder mesmo wide. Porque tenho feito o desassembly. Eu aqui nestes aqui fiz o desassembly só por uma situação. Eu vou aqui atrás. Ok, esconder este. Pronto.
Se forem ver, eu tenho aqui o processo feito aqui. Vou andar aqui na minha área das operações. Pronto, ainda não tenho ali o processo do carrinho, porque o processo do carrinho... Vou tentar esconder isto tudo. Repararem, tenho aqui os processos feitos. Pronto. O processo do carrinho está individualizado, ou seja, não está dentro do processo do movimento, ok? Eu faço primeiro, apesar de ser inserido juntamente com o movimento, aquilo que estamos a fazer é tentar automatizar as coisas de forma a termos a maior parte do trabalho feito e não estarmos a fazer vários tipos de montagens, mas ao mesmo tempo não queremos que isto aqui fique muito confuso, porque quanto mais informação eu meter no componente, mais o componente fica pesado e mais trabalho tem quem está a parametrizar, porque caso falhe qualquer coisa, todo o componente fica inoperacional, basta um parâmetro ou uma operação ou uma condição falhar para a inclusão do componente falhar também, e acaba por nos facilitar em termos acaba por simplificar um bocadinho mais em termos de visualização. Por exemplo, eu vou aqui ligar isto tudo. Esconder esta. Por exemplo, eu para posicionar este movimento, ok, sem contar, precisei de criar um frame, ok, nem estou a falar destes streams, incluiu, ok, fiz o processo deste meu componente. Se repararem, se eu entrar aqui dentro do processo, este aqui já foi feito de forma manual, porque tem aqui muita informação com que trabalhar, ok. Se repararem, tem aqui muito processo. Alguns deles não estão, por exemplo, este aqui foi inserido por chaveta, ok? Eu não preciso de operações em que sejam com fixação por parafuso, ok? Aqui na cabeça de balanceio, porque simplesmente eu tenho isto aqui com chaveta, ok? Pronto. E nessa situação não precisei de selecionar aqui a cabeça do balanceio, porque efetivamente o nosso componente está por chaveta, ok? Prontos, mas nestas situações em que são componentes um bocadinho mais complexos, convém fazer de forma manual e ir selecionando as várias shapes. E depois tenho aqui outros drivers que também controlo, ok? Por exemplo, folga da haste, aqui o avanço que a folga faz no topo, ok? Depois disto, fiz aqui um disassembly, ok? E fiz aqui o processo. Pronto, isto aqui não entra. Este sólido aqui não entra. Está aqui, entra só para conseguir fazer o processo, mas nem entra na lista de materiais. É meramente representativo e isso é utilizado para conseguir fazer um dos processos. Opa, vou só aqui esconder isto. Pronto, fiz o disassembly aqui do meu componente e depois fiz o processo aqui do meu carrinho. Se repararem, eu tenho aqui um processo do meu carrinho e já é diferente do processo que está aqui. Okay? São dois processos diferentes. Também fizemos isto para de forma a facilitar, ou seja, podermos utilizar este componente numa montagem. Deixa-me só aqui, Show in Project Tree. Ou este componente que eu vou-vos mostrar agora numa aplicação individual, ok? Eu aqui neste exercíciozinho aqui, aquilo que eu fiz foi aqui, incluí aqui uma peçazinha que era como chapa e fiz aqui uma espécie de haste, ok? Fiz eu à mão, ok? Não é componente nenhum, isto aqui é uma inclusão, é uma in-place part, uma coisa simples. E depois o que é que eu fiz? Incluí o meu componente, se repararem, pronto, eu aqui este meu cilindro está sem processo, ok? Incluí o meu componente e dei-lhe aqui duas coisas, tive de lhe dar
aqui o plano de topo por onde ele vai assentar e depois defini qual é que era a haste e dei-lhe o eixo daquele cilindro. Pronto. E depois tive aqui de aplicar aqui alguns parâmetros, que foi para controlar o ângulo da haste e o ângulo de trabalho. Pronto, certo? E aqui também a parte do afastamento, porque se eu quiser... Ok, ele posiciona-me, consegue controlar esta distanciazinha aqui. Depois também tenho aqui o número de peça, ok, e depois também tenho aqui a mesma coisa para os vários tipos. Mas esta hastezinha aqui que foi criada, fiz com diâmetro 16 e por isso escolhi aqui o Coco com diâmetro 16. Pronto. E depois simplesmente fiz-lhe o processo. Ok? Não precisei de fazer operações, nem sketches, nem trimmings nenhuns. Fui diretamente aqui ao processo do meu carrinho. Ok? Disse-lhe, olha, vou fazer manual. Mas depois aqui na respiga da haste disse-lhe que queria fazer, que escolhi este cilindro aqui como se fosse a minha haste e ele automaticamente depois faz-me ali a respigazinha e inclusive meti-o a fazer depois aqui o meu processo, depois aqui também com a folga para a parte de refrigeração, ok? Ou seja, eu não fico limitado, consigo sempre, se eu não conseguir utilizar o meu componente a 100% ou se o componente que eu utilizar ou que está disponível não me conseguir fazer o trabalho a 100%, mas se conseguir resolver o problema a 70% e conseguir ser útil a 70%, eu posso utilizar essa percentagem e depois, neste caso, acabei por criar novo, ou posso utilizar, por exemplo, nesta situação, posso desassemblar, derivar, e aquilo que não preciso, tiro. E aquilo que preciso, ou reedito o que está, ou crio novo. Ok? Não fico limitado, posso aproveitar, se não conseguir utilizar 100% do trabalho, mas consigo sempre 60%, 70%, o que seja. Consigo sempre poupar algum trabalho. Pronto. Eu vou aqui sair aqui. Ok. E pronto. Vou aqui mostrar aqui outra biblioteca, mas esta aqui acaba por ser muito rápida, na parte automotive, ok? Esta biblioteca tem mais o objetivo de ter componentes de determinados fornecedores de determinadas marcas na parte de automóvel. Por exemplo, barras de segurança da Faurecia, temos aqui, da PO. Ok? Pronto, isto aqui é outra coisa que eu já vos mostro. Isto aqui, ok. Temos aqui barras de segurança da PO e também temos aqui da Visteon também. E temos aqui, por exemplo, aqui na parte dos plates, temos aqui também, por exemplo, esta montagem, ok? Chapa de aperto da máquina PO, ok? Que acaba por já estar parametrizada e ter já aqui, temos aqui várias classes. Está já parametrizado e já tem aqui os componentes dela associados e já está tudo parametrizado para a lista de drives, inclusive tem alguns drives de controle. Ok? Pronto, isto aqui acaba por estar a mostrar muito rápido, porque vou fazer agora um pequeno exercício. Fechar isto. Vou fazer um exercício, o exercício já está feito, mas eu vou mostrar mais ou menos os passos que são, porque mesmo para escrever aqui assim, não sei o que, estar a olhar acaba por ser complicado. Pronto, isto aqui é a criação de um pequeno componente. Quais é que são os passos? Primeira coisa, este aqui é um componente muito simples, é uma barrazinha com a aplicação de 4 parafusos, algumas condiçõezinhas e alguns parâmetros. Bem, o primeiro passo que eu fiz nisto foi criar um documento assembly. Ok? E neste documento assembly eu defini-lhe um sketch que vai dar a forma, os limites da minha geometria, que neste caso é a barra. E neste sketch
eu apliquei-lhe alguns parâmetros. Ok? Os parâmetros. Vou aqui ver se consigo meter isto aqui outra vez. Oi. Os parâmetros são criados, ou seja, são inseridos aqui nesta pasta, nesta subpastazinha. Ok? Já tenho aqui os meus parâmetros criados. Vocês podem vir por aqui e criar estes parâmetros. Aqui temos um parâmetro booleano, normalmente devolve verdadeiro ou falso. Temos aqui integer parameter, que normalmente é sem unidade, e temos mais uns quantos. Real parameter, que é aquele que é utilizado, por exemplo, para criar estes parâmetros de comprimento, largura e altura, porque tem uma unidade e já tem em milímetros, mas podem escolher outro tipo de unidades. Ok? E depois, mesmo aqui na parte do construction e aqui na parte dos parameters, têm todos os parâmetros disponíveis e que podem ter acesso para fazer as vossas parametrizações. Claro que não vai dar para vê-los todos, vai ser assim um bocadinho a correr, porque o tempo é limitado. Mas nesta situação, aquilo que eu criei foi estes parâmetros, mas vou começar por estes. Criei um parâmetro de comprimento e outro de comprimento de largura, ok? E depois apliquei-os aos sketches. Basicamente aquilo que precisam fazer é chegar aqui, dentro do sketch, estão a construir o vosso sketch e depois quando metem uma dimensão, ok, esta aqui não deixa, vou apagar esta porque isto já está constrangido, mas quando metem a vossa dimensão, basicamente digitalizam o parâmetro e ele automaticamente vai estar associado àquele parâmetro que querem. Se, por exemplo, não quiserem criar diretamente por aí, têm sempre a oportunidade de ir aqui aos Special Inputs, mais, e criar diretamente por aqui. Mas neste caso nem deixa. Só dá para ir buscar. Ok? Mas se, por exemplo, quiserem criar, podem fazer outra coisa. Podem fazer isto. Por exemplo, eu aqui vou fazer S, digitam uma letra, um conjunto de letras, e depois metem um valor. E eu automaticamente a fazer isto, ele aqui vai-me criar aqui um parâmetro. Depois, se quiserem, podem vir aqui e dizerem que a designação deste parâmetro é alguma coisa. Ok? Pronto, mas se fizerem isto, automaticamente cria-vos um parâmetro ali. Digitalizarem a letra e depois associarem à letra um valor. Pronto. Ok. Pronto. Eu vou passar esta parte de parametrização. Fiz aqui uma inclusão. Ok? Eu estou no fecheiro assembly, fiz aqui uma inclusão. E na inclusão, o que é que eu fiz? Eu fiz uma extrusão. Fiz uma extrusão e utilizei um parâmetro que vem do fecheiro assembly, que é, ok, através de um real relay parameter. Basicamente isto aqui é um parâmetro que vai buscar a informação de um parâmetro que eu criei no fecheiro assembly e o manda para o fecheiro parte. Ok? Se forem ver aqui, eu cheguei aqui, construí aqui o meu extrude, tudo muito bem. E depois cheguei aqui, ok, ele está a ir buscar o parâmetro H. O que é o parâmetro H? O parâmetro H está criado aqui. É o parâmetro altura. Ou seja, eu só tenho hipótese de modificá-lo aqui. Se meter 30, ele automaticamente aumenta-me aqui o valor desta altura, desta espessura desta chapa, desta placa. Pronto, ok? E os parâmetros normalmente, ou quase sempre, são sempre criados no fecheiro assembly e depois levado para os outros fecheirozinhos, neste caso os fecheiros partes, que são as in-place partes, e nunca ao contrário, porque vocês aqui, porque a família é feita a partir do feita a partir do fecheiro assembly e não feita a partir do fecheiro partes. Se vocês criarem os vossos parâmetros nos fecheiros partes, depois não tem hipótese de os modificar, ou seja, se por exemplo digitalizarem um valor, ele não vai alterar esse valor, ok? Portanto, para terem a hipótese de modificar valores e parametrizarem e utilizarem estes parâmetros como drivers, sempre criados aqui no fecheiro assembly e depois através dos relay parameters levados para os fecheiros parte. Ok? Eu cheguei aqui e depois criei um relay parameter, ok? Que é o H, que é o meu parâmetro H 20 altura. Ok? E se repararem, este parâmetro não está editável. O que é que isto aqui me diz? Diz que eu fui buscar este parâmetro, H,
com o mesmo nome, com a mesma descrição, aonde este documento, o documento barra. O documento barra é este, ok? Barra exemplo, que é o nome do fecheiro parte. Ou seja, daqui, fui buscar um parâmetro daqui, ele veio para aqui. Pronto. Ok. Continuei a fazer, fiz aqui um chanfruzinho, ok? Com a mesma situação, ok? Através de um relay parameter que vem do fecheiro assembly. E depois fiz aqui a extrusão de uma shape. Isto aqui é uma local shape. Okay? Esta shape vai ser utilizada essencialmente porque eu vou ter aqui a aplicação de parafusos, que são subcomponentes que vão ser utilizados aqui. Okay? E eu vou utilizar esta shape para me fazer o dimensionamento automático do meu comprimento e do tipo de parafuso que eu vou ter. Pronto. Apenas me serve para isto. Isto aqui vai entrar em lista de materiais. Pronto. Depois aqui fiz um sketch, ok, para o posicionamento dos meus parafusos. Eu vou aqui, eu vou aqui fechar isto. Este meu sketch, se repararem, tem a mesma situação, tem a utilização de parâmetros. Eu vou entrar aqui, edit, e vou esconder o outro, ok? Este sketch fiz aqui através de uma opção que não está aqui disponível, está aqui escondida, em que basicamente criei aqui um ponto e depois ele meteu-me os 4 pontos. Fiz por dupla simetria. Okay? Se este ponto está aqui parametrizado, todos os outros estão. E apliquei-lhe o parâmetro que está ali controlável. Sempre a mesma filosofia. E depois aqui criei um frame e apliquei o parafuso. O parafuso aqui não está visível, mas porque ainda não tenho feito o processo. Apliquei o parafuso e apliquei o processo. Este parafuso vem aqui desta pastinha, ok, que eu tenho aqui auxiliar, em que tem aqui a família do parafuso e o parafuso que vai ser utilizado na barra. E basicamente aquilo que eu fiz foi chegar aqui, tuca. Mandei o parafuso para aqui. A utilização desta shape que eu criei, serviu apenas para fazer o dimensioning, ok? Eu disse que a última shape a parafusar será esta shape barra, ok? E que vai parafusar, enroscar uma vez e meia, ok? Pronto, e ele automaticamente vai estar sempre a ser controlado por aí. E se repararem, aqui eu tenho aqui o use best code, automaticamente o parafuso vai ser autodimensionado. Dei-lhe também um valor de um parâmetro, que é o M, para controlar o tipo de parafuso que eu quero. Se um M6, se um M8, ok? É definido por este valor aqui. Eu tenho aqui M6 e ele foi-me buscar um M6 por 25. Ok? Se eu meter aqui um 8, por exemplo, vou aqui apagar parâmetro e meto aqui um 8. Ele aumentou-me ali o parafuso e foi-me buscar um M8. Pronto. Apliquei-lhe o processo, fiz aqui um sketch pattern, vou dizer que nesta situação os meus parafusos vão ser todos iguais, ok? E fiz aqui uma repetição do processo e uma repetição do parafuso, de forma automática. Pronto. Ok? Andei com isto aqui para a frente, fiz aqui uma simetria, ou seja, fiz uma simetria para, caso eu faça uma repetição depois, quando aplicar este componente no molde ou noutro sítio qualquer, me consiga fazer a repetição sem ter de fazer o espelho, o mirror, ok? E derivar o componente, ok? Por isso é que eu faço a simetria e fiz a simetria em relação ao plano por onde a minha peça é simétrica. Ok? E ainda criei aqui um frame, ok? Que vai ser utilizado na criação do wizard. E o wizard é um documento que eu vou mostrar a seguir, que me controla o posicionamento do meu, como eu já tinha dito, do meu componente quando eu o insiro. Okay? Neste aqui criei-o aqui ao topo, mas podia tê-lo criado aqui na base. Tanto faz. Uma coisa que acaba por ser útil, nesta situação eu não fiz isso,
mas uma situação a ter em conta. Eu neste componente, eu criei o sketch e criei tudo em relação ao absoluto. Mas normalmente o melhor será criar um offset frame ou um outro frame e fazer o sketch e fazer a parametrização do componente em relação a esse frame de offset. Isto aqui porquê? Porque o frame absoluto é um frame fixo. Se eu, por exemplo, quisesse aplicar uma rotação, não consigo. Ok? E enquanto num frame, por exemplo, num offset frame, eu aí já consigo fazer isso. Ok? E em termos de posicionamentos e dimensionings pode ajudar e pode dar jeito. Okay? Neste aqui não vai ter stress, mas há situações, algumas situações em que dá jeito poder fazer uma rotação no frame, e se eu tiverem a fazer tudo em relação ao absoluto, acaba por ser complicado. Pronto. Ok. Pronto. Outras coisas que eu também criei aqui na parte dos parâmetros foi para a parametrização da lista de materiais. Ok? Eu criei aqui dois parâmetros de texto. Tal e qual como parâmetros reais, eu posso criar parâmetros de texto. Chego aqui, text parameter. Text parameter e criei aqui este parâmetro número de peça e depois criei este parâmetro número de parafuso. No número de peça é um parâmetro em branco, ok? Em que só tem aqui um travessão, nada por aí além. E depois no parâmetro número de parafuso eu criei um parâmetro a branco e depois cheguei aqui e fiz, ele já está parametrizado, eu vou mostrar aqui. Vocês têm aqui uma opçãozinha que é o Parameterize e ele automaticamente parametriza o parâmetro com o outro parâmetro. Eu cheguei aqui ao número de parafuso e disse, olha, quero parametrizar o número de parafuso em que eu vou ter um P, ok? Este P meto sempre, com que vou parametrizá-lo P, número de peça. Ou seja, se eu chegar aqui e meter aqui 001, ele fica P001. Pronto. Vou voltar atrás, ok. E depois eu... Podes mostrar novamente o parâmetro do parâmetro? Aqui, isto. Ok. Podes ir por aqui e criar o text parameter. O a seguir. Para parametrizar. Para parametrizar o P. Ok. É isto. Basicamente tens o teu parâmetro texto. Imagina, chego aqui, text parameters. Ok, tucas. E depois vou aqui, others, parameterize. É só isto. E depois aqui automaticamente consegues parametrizar um parâmetro com outro. Ok. Pronto. Depois, aquilo que eu fiz foi, aqui nos parafusos, ok? Eu na parte do número de peça, porque ele traz o driver de número de peça, parametrizei-o com o número de parafuso. Ou seja, este parafuso vai estar parametrizado com este parâmetro aqui. Ok? Se este valor for P001, vai aparecer aqui 4P001. Porquê? Porque eu tenho este parafuso e depois tenho aqui esta repetição, ou seja, são 4 parafusos ao todo. Se este parafuso está parametrizado, os outros 4 estão parametrizados e automaticamente tenho 4 parafusos P001. Ok? Para isso é que serve este parâmetro aqui e está parametrizado com o número de peça. Este número de peça vai ser utilizado também aqui no fecheiro barra exemplo, ok? Na in-place part que foi criada. Se verificarem aqui, eu fui buscar aqui um text relay parameter. Tudo o que diz relay acaba por ser um parâmetro que é buscado de um sítio para o outro. Okay? E fui buscar ao documento barra, fui buscar o parâmetro número de peça e depois utilizei o parâmetro número de peça aqui. Isto aqui não é parametrização, é diferente. Eu podia utilizar a parametrização também, mas aqui ele não está parametrizado. Eu basicamente disse que o meu boom número de peça ia ser igual ao número de peça. Por isso é que vem aqui, se forem ver aqui a escrita é diferente. Eu para parametrizar tenho algo com P, abre parênteses reto e depois digito o nome como está aqui. Okay, isto aqui é parametrização. E diz ali,
E se eu for lá atrás, diz aqui parameterize, ok, dá essa informação. E aqui, reparam que não está parametrizado, é diferente. Mas consigo ir buscar, mesmo sem estar parametrizado, eu consigo ir buscar o valor ou a informação de um parâmetro para o outro. Ok? Pronto, só que há certas alturas em que ter a parametrização me dá jeito, porque eu posso parametrizar com texto livre também. E fazer basicamente montagens entre parâmetros num único parâmetro. Ok, se por exemplo forem aqui, se eu for aqui ao name, vou ter isto aqui no modo de análise, podem ver que eu tenho aqui uma parametrização do número de peça com a designação. Pronto. Ok. Pronto, fiz essa parametrização, depois há preenchimento aqui da informação que vem do template através da aplicaçãozinha. Pronto, ela aqui já está tudo parametrizado, barra exemplo, podem parametrizar isto aqui através da aplicação, depois aqui já está a obter as dimensões máximas. Ok, isto tudo. Vou voltar aqui ao meu modeling de states. Certo, está tudo feito. Pronto. Ok. Em relação a este tipo de fecheiro, está mais ou menos tudo dito. Agora, a tal situação que eu falei ainda há bocado, criei aqui um frame on plane ali naquela aqui no topo, nesta superfície de topo, e depois publiquei-o, e este frame vai ser utilizado para criar um documento que é o wizard, ok? Para criar este wizard, nós aqui no Tools, ok? Create wizard, e ele automaticamente vai-me criar um fecheiro, que é um fecheiro de wizard, relacionado com este documento, para depois me fazer o posicionamento quando eu o utilizar, ok? O documento do wizard é esta varinha mágica, tem este símbolo de varinha mágica. Ele automaticamente, aquilo que me cria é um posicionamento, ok? E ele cria-me um posicionamento livre, ou seja, isto aqui não vem, por defeito vem assim, e vocês a única coisa que precisam de fazer é chegar frame on frame. Neste caso, eu vou utilizar a origem, que foi aquele frame que eu publiquei, e vou lhe dar o destino, o absoluto. Ou seja, quando eu inserir este componente, ele vai estar a ser constrangido, ou vai ser aplicado por um frame. Ok? Pronto. Fechar isto. Isto aqui também não tem nada a saber, é só isto. Claro que isto aqui é um posicionamento básico, dava para fazer outros tipos de posicionamento mais elaborados. Mas pronto. Podíamos utilizar eixos nos eixos, planos com planos, e depois quando inseríssemos o componente, ele em vez de pedir um frame, pedia, por exemplo, planos, eixos, ou o que seja. Ok. Cria o documento de processo também. Ok. Para criar o documento de processo, basta vir aqui, Tools, Create Process. Certo? E ele automaticamente cria-me o documento de processo, onde eu vou definir o meu solid chord para me fazer o processo deste componente aqui. E lhe vou dar todos os drivers, por exemplo, os drivers de folga. Ok, se por exemplo eu quisesse, eu tenho isto aqui, pronto, ele aqui já está feito. Eu vou passar só aqui um bocadinho à frente. Pronto, eu tenho aqui esta minha shape, que é a minha shape de corte. Ok, é aquilo que vai fazer o processo depois. Eu posso ter parâmetros que controlem as folgas entre as faces. E esses parâmetros são criados dentro do documento de processo. Ou seja, vocês quando quiserem alterar folgas de processo, vão ao documento de processo, têm aqui uma pastinha a dizer drivers e metem para lá essas folgas. Ok? Aquilo que eu fiz aqui, quando eu crio este tipo de fecheiro, ele automaticamente vem-me assim. Vem-me com o documento da barra como background, e depois eu vou construir uma shape que acaba por ser um bloco para depois poder fazer a subtração, ok, da minha shape de corte. Tenho de fazer a minha extrusão da shape de corte. Aqui é a mesma situação. Criei um sketch, ok, apliquei-lhe os parâmetros, certo?
posso ir buscar relays parameters na mesma, ou seja, consigo utilizar o relay parameter e buscar parâmetros de outro documento. Eu tenho isso feito aqui. Ups. Que foi, por exemplo... então se calhar não. Se calhar não fiz. Pensava que tinha aqui relays parameters, mas não fiz. Ou fiz? Se calhar não fiz. Não, nesta situação não tenho, mas podia chegar aqui. Parameters. Estou nos drivers. Está aqui. Pronto, fui buscar aqui um real relay parameter e fui buscar um real relay parameter da barra. Ok? E consigo utilizar parâmetros que sejam definidos no documento de montagem, no documento de criação de componente e passar para aqui. Porque todos os documentos estão sincronizados, têm relações. Ok? Pronto. Criei aqui a caixa de corte, pela mesma forma de criação dos sketches para a definição do componente. E depois aqui, aquilo que eu fiz foi basicamente utilizar o machining process, que acaba por ser um coloring, ok? Que utiliza outro documento, que é o documento de processos de cor, onde vocês definem o código de cores. Eu aqui, por exemplo, estou a utilizar aqui o documento CAD-Solid geral de processos por cor e estou a ir buscar o processo que está associado à caixa de ajustamento, e a caixa de ajustamento está associada à cor vermelha e automaticamente mete uma cor vermelha. Se eu, por exemplo, naquele processo mudar a cor vermelha para uma cor azul ou outra cor que seja, ele mete-me isto aqui a azul. Chego aqui ao componente, faço Ctrl R, ok? Ele regenera e passa-me de vermelho para azul. Pronto. Criei aqui outros machining processes relativamente às folgas. E nestes machining processes apliquei outra coisa. Apliquei aqui uma condição. Pronto. Em que basicamente a condição faz-vos com que tenham essa operação ou não ativa ou desativa. Ok? E com uma determinada condição. Eu aqui disse que o meu machining process, que é relativo a esta face aqui, ou seja, apliquei-lhe uma condição a dizer o seguinte: esta condição, ou seja, este machining process só vai ser verdadeiro, ou só vai estar ativo quando o f de y+, ou seja, que é a minha folga em y+, for igual a 0. Ou seja, só vai pintar de vermelho quando houver justa. Pronto, se eu chegar aqui, ter 0, ele automaticamente, esta condição meteu a verdadeiro e, como a condição ficou verdadeira, ele pintou-me aquela face de vermelho. Pronto. Isto aqui acaba por ser a mesma coisa, é exatamente o mesmo que eu fiz para este. Aplica-lhe uma condição, a condição é aplicada quando outra condição se verificar. Pronto. Neste caso está relacionada com as folgas. Okay? Quando isto aqui tiver tudo a 0, estas faces aqui estão todas pintadas a vermelho. E finalmente, o documento de assembly, o documento de família. Este documento de família já é criado de outra forma. Tenho de clicar aqui com o botão do lado direito e vou criar uma family. Ok? E o documento de família, lá está o documento onde eu vou escrever e dar todas as referências do meu componente, e posso escrever todos os códigos que quero, e é onde eu vou dizer quais é que são os parâmetros que eu quero como driver. Basicamente é onde eu vou manipular o meu componente com os parâmetros que eu tenho. Eu chego aqui, eu aqui tenho dois códigos, uma coisa muito simples, ok? Em que isto basicamente cria-me aqui várias pastas. Na pasta generics tenho aqui os parâmetros todos que foram criados, ok? Parâmetros de texto e os parâmetros reais, ok? E depois tenho esta tabelazinha, ok? Nesta tabelazinha isto aqui funciona da seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma família. Eu aqui tenho de passar para aqui. Ok. Criei aqui uma família. E vocês aqui criam os códigos. Por exemplo, 60 por 40, qualquer coisa assim. E aqui na parte dos genéricos,
chegam aqui, olha, vou arrastar este valor, que é o comprimento, e este aqui, que é a largura. Portanto, 60 por 40, vou dizer que aqui é 60 e que aqui é 40. Ok? E posso mandar mais parâmetros para aqui e posso codificar. Acaba por ser, esta tabela acaba por ser uma tabela de Excel em que tem, para aquela referência, tem aqueles parâmetros e aqueles parâmetros naquela referência têm determinado valor. E depois posso codificar por aí. Ok? Pronto. Posso arrastar isso aí por aí, vou abrir a outra. Ok? Que esta aqui já tem. Se quiserem verificar depois as instâncias que vão ser criadas com estes parâmetrozinhos aqui, com estes valorzinhos aqui, botão do lado direito, na instância, View Instance. E ele automaticamente mostra-vos uma pré-visualização daquilo que vocês inseriram e de como vai ficar o componente. Se por acaso vos der um erro é porque existe ali qualquer coisa que não está a funcionar bem e que naquela instância tem ali algum problema ou alguma operação que não consegue fazer segundo o valor no parâmetro que deram, assim. Ok? Depois temos outra coisa. Temos aqui a pasta dos drivers, ok? Que é onde vamos meter os drivers para parametrizar ou para alterar valores. Por exemplo, nestes drivers aqui o número de peça, ok? E aqui nos optional drivers eu criei aqui uma pasta que se chama posicionamento dos parafusos e criei aqui meti um parâmetro que é o raio lateral, que este raio lateral acaba por ser o chanfro. Não é raio lateral, é chanfro lateral. Pronto, que corresponde a este chanfrozinho aqui. Pronto. Eu meti estes aqui, mas vocês podiam chegar aqui e meter mais drivers. É como quiserem. Acaba por ser aquilo que vocês necessitam de controlar sem ser por código. Ou seja, por exemplo, o comprimento. Se eu precisasse de ter lá alguma coisa a perguntar-me qual é que era o comprimento, chegava aqui, comprimento, tucas, e arrastava aqui para os drivers. Ok? Vou metê-lo aqui, por exemplo, para os optional drivers. Ok? Opcional, o que é que quer dizer? Quer dizer que se eu zerar o valor, ele mete-me o valor defeito. Ou seja, se eu, por exemplo, quando inserir o componente e meter esta referência 40, 80, 20, ele está com um valor de 80 e eu aqui no comprimento digitalizar um valor de 100, ele mete-me 100. Ok? Passa por cima deste valor que está aqui, que é o valor de 80. Mas, se eu zerar o valor, ele automaticamente mete-me o C outra vez igual a 80. Pronto, acaba por ser isso. Ok, eu vou guardar isto e vou aqui, por exemplo, até pode ser este. Como veem, vou arrastar isto. Estão a ver? Se eu chegar aqui, esconder, comprimento, vou-lhe dizer 120. Ele aumentou, meteu-me isto aqui para o valor de 120, mas se eu chegar aqui e zerar, ele mete-me, neste caso não sei quanto é que é, mas mete-me aqui 80, ou aqui, estava neste aqui, mete-me 100, o valor que estava por defeito. Ok? Pronto. O posicionamento, ok? Eu chego aqui, ele está posicionado por frame, posso-lhe aplicar rotações, posso-lhe aplicar offsets, para cima e para baixo. Tenho aqui mais um parâmetro que controla o posicionamento dos parafusos. Aqui se calhar não dá para ver muito bem, mas se calhar se eu meter assim dá para ver melhor. Pronto, eles mexem aqui e o posicionamento em Y. Ok. Se eu validar isto, ok. Outra coisa que eu me esqueci, antes de fazer aqui o processo. A minha barra tem parafusos. Estes parafusos já têm um processo associado, ok? Eu posso levar esse processo associado dos parafusos para o meu processo, não é diretamente, mas é indiretamente, para o meu processo da barra, ok? Este processo será feito como subcomponent process, porque estes parafusos aqui são subcomponentes da minha barra. Para isso, eu tenho de vir aqui e fui aqui aos processing parts, ok? E a única coisa que tive de definir foi que
estes parafusos aqui eram feitos por processing parts. E o que é que isto aqui vai me fazer? Eu tenho aqui a minha barra. Eu aqui vou tirar o automatic process. Vou fazer aqui o use process, ok? Vai-me fazer o processo da barra, ok? Vai-me fazer a caixa de barra, ok? Esta caixa de barra é feita através desta operação de subtração que eu fiz ao bloco com a caixa de corte, com aquela caixa de corte que eu defini, certo? E depois tive de fazer outra coisa. Tive de vir aqui e definir que o meu operador, ok? Basicamente vir aqui esta opçãozinha na árvore das entidades operator, ok? O meu operador, ok? Selecionar a shape que sofreu a subtração. Isto aqui, atenção, estou no documento de processo, ok? E a operação que vai definir o meu processo para ser utilizado quando eu utilizar o componente ou quando inserir o componente no molde, será esta operação booleana caixa barra. Ou seja, eu quando fizer o processo no molde, ele vai-me estar a fazer isto. É como se tivesse aqui o bloco, este bloco, que é esta caixa de corte. Não, este aqui é o bloco, este aqui é o bloco, este aqui é a caixa de corte. Como se estivesse a fazer a subtração no bloco da caixa de corte. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu tivesse uma shape publicada e fizesse uma subtração no molde. Ok? Em que criasse uma shape qualquer diretamente numa in-place part no molde, fizesse a extrusão, fizesse uma publicação daquela shape e depois utilizasse essa publicação para fazer o processo. Acaba por ser mais ou menos o mesmo esquema, só que aqui é feito através de componente. Pronto. Tal coisa, preciso definir isto. Eu dei-lhe aqui o nome caixa de barra para depois, quando vou gravar aqui o meu assembly. Depois quando eu vir aqui e fazer o use process, isto aqui ter nome. Pronto, acaba por ser mais fácil e facilita um bocadinho. Eu aqui posso fazer isto aqui de forma automática, que é um processo simples, faço isto aqui de forma automática. Aqueles drivers, ok, que eu falei, eu meti-os na pasta de drivers, que é esta aqui eu ando sempre a saltar, mas acaba, pronto, eu meti os drivers aqui nesta pastinha e eles ficam lá disponíveis. E quando eu chego aqui, faço use process, ok, barra, tem esta opçãozinha subcomponent process. Isto aqui vai-me fazer, com isto aqui ativo, vai-me fazer o processo dos parafusos, ok. Eu vou fazer isto aqui em automático. Se eu tiver isto aqui em manual, tenho de selecionar a shape. Se eu não tiver, faz em automático. Ele automaticamente agora saltou-me para outro processo diferente, que é o processo de parafuso. Vou aqui escolher qual é que é o processo que eu quero. Neste caso vou utilizar o Catsol para o parafuso CC. Vou validar isto. Isto aqui também de forma automática. Ele automaticamente fez-me aqui a caixa. Eu fundei de propósito este componente para verificarem que ele me fez aqui o processo. Ok? Se eu esconder isto, tumba. Se eu chegar aqui, olha, eu vou tentar mexer aqui. Vou meter isto aqui tudo a zero. Só para ver que funciona. Pronto. Ficou justo. Ok? E automaticamente me preencheu isto aqui com cor. Pronto. Em termos do webinar, acaba por ser mais ou menos isto. A tal situação que eu vos estava a falar, que eu falei no início da codificação de cores, é só aquela situação que, como eu tinha dito, se eu for aqui, por exemplo, acho que mecanismos. Ok. Não. Se eu for aqui, pronto, todas estas bibliotecas, ou seja, são individualizadas, não estão ligadas umas entre as outras. Tem uma coisa que se chama, um documento que se chama mecanismos. Este aqui chama-se mecanismos porque a biblioteca é mecanismos. Pronto. Se eu chegar aqui, isto aqui tem caixa de ajustamento.
Ok, eu posso lhe dar aqui só para mostrar isto aqui muito rápido. Vou gravar aqui. Se eu chegar aqui, por exemplo, for aqui um componente injection, ok, movement, aqui, portanto, cat solid, por exemplo, aqui, deixa-me ver. Não, mas esta aqui não tem. Vou, caixa de ajustamento, vou-me dar outra. Vou buscar de média, caixa folga. Ok, vou jogar aqui com o de ajustamento. Por exemplo, só para explicar, eu não vou estar a fazer isto tudo porque ia demorar tempo. Pronto, se eu for aqui ao meu carro balancé, a única coisa era mudar ali as cores. Tínhamos de ir aos ficheiros onde eles efetivamente são utilizados, fazer isto. E automaticamente a cor do processo mudou. Isto aqui foi atualizado, tínhamos de fazer uma regeneração aos nossos componentes e depois quando utilizássemos os componentes automaticamente ele já vem com as cores certinhas. Mas isto aqui acaba por ser outra coisa mais pacífica, mas em termos de configuração, para nós CAD Solid nos clientes acaba por ser mais fácil. É uma funcionalidade que está disponível há relativamente pouco tempo, há cerca de, não sei, mas em uns 2 mesitos. Isto aqui em termos de configuração para os clientes, porque antes era feito por coloring e havia em algumas situações que dava para fazer por machining process, mas nos documentos de processo que é normalmente onde nós precisamos de conectar este ficheiro neste caso a atribuição de cor da operação, isso ainda não estava disponível e tínhamos de fazer por coloring. Agora já está disponível, acaba por ser mais fácil e mais rápido. Ainda dá algum trabalho, mas nem de perto nem de longe o trabalho que dava antes. Pronto, em termos de configuração personalizada. Pronto, por mim, em termos, se tiverem alguma dúvida, isto aqui dava para estar aqui a falar a noite toda e não chegava, mas